O meu interesse em entrar para a carreira do direito foi em razão da minha atividade dentro da justiça. Eu já era escrevente de cartório há mais de 10 anos. Daí eu tive o interesse porque eu lidava com processos, né, com os códigos, né, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal não, mas administrativo, essa parte toda, né? Então isso aí me deixou assim mais interessado porque eu já tinha feito o curso de contabilidade. Não seguia carreira. Não seguia. Carreira não, porque ali nem tem carreira, né? Você faz aquilo. Mas é que nos primeiros contatos que eu tive como contador, até ir à alfândega comprar selo, a gente ia, né? Isso não é para mim, eu não quero saber disso. Aí resolvi então fazer o curso de Direito. Foi quando então houve a equiparação do curso de contador na época que era o ginásio e coisa. Houve uma equiparação que a gente podia, quem era formado em contabilidade podia fazer vestibular para Direito. Eu fiz o vestibular para Direito, fui bem sucedido e aí eu segui a carreira. Quando eu terminei o curso de Direito, então eu tinha muito contato no cartório com pessoal já de nível elevado, que eram os promotores, juízes. Eu fazia audiência, muito contato com o juiz, os promotores iam lá no cartório, e eu gostava daquilo. Eu gostava. Então eu resolvi abrir o concurso para promotor e eu fui fazer o concurso para promotor. Aí eu tive uma dificuldade, porque eu precisava do diploma registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Aí a minha inscrição na Ordem dos Advogados deu um problema, porque eu, como serventuário da Justiça, a Ordem não permitia que fosse advogado, tivesse o diploma registrado na Ordem, para tirar a carteira de advogado. No primeiro contato que tive no julgamento do meu processo, foi indeferido a minha inscrição. Eu fiz recurso e aí reexaminaram, porque já havia precedente de serventuários que eram registrados na Ordem, então me deram o registro. Com o registro, eu precisava do meu diploma que estava no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, na época. E eu tinha uma amizade com um deputado federal, que chamava-se Napoleão Fontinelli da Silveira, e um tio também por afinidade, que morava no Rio de Janeiro, Darcy Pagani. Eu então pedi a interferência deles, para ver se eles podiam me ajudar, ver no Ministério da Educação o registro do meu diploma. Aí recebi um telegrama, que eu tenho guardado até hoje, tanto do tio quanto do deputado federal, que o diploma estaria sendo encaminhado à secretaria da faculdade no máximo em uma semana. E antes eu tinha pedido também a um outro, que foi o Jefferson de Aguiar, para ver para mim lá, mas ele disse que era muito difícil, porque o Ministério da Educação era para atender a todo o Brasil e era muito difícil conseguir o registro daquilo. Felizmente, por intermédio do Napoleão Fontinelli da Silveira e desse tio meu, consegui as coisas. Fiz o registro, fiz o concurso, fui bem sucedido e na época eram 4 vagas de titulares. 4 vagas de titulares. Eu já tinha 4 ou 5 vagas de titulares. Mas eram 5 vagas e tinham 4 interinos que tinham preferência à nomeação. Então os 4 interinos foram nomeados. E sobrou uma. Essa que sobrou foi Mantenópolis. Aí eu fui para Mantenópolis. Isso foi em 1957. 18 de setembro de 1957. Aí viajei para Mantenópolis, numa época em que havia uma questão de limites entre Espírito Santo e Minas.
tinha polícia em Barra de São Francisco, polícia em Mantena e aquela briga por causa de divisa, né? Mas eu fui assim mesmo, eu fui embora. E lá eu fiquei, de lá eu fui removido para São José do Calçado. Era a primeira, e eu também nascido, embora próximo de Colatina, no interior do estado, eu não viajava. O lugar mais longe para mim, que eu tinha viajado, era Colatina, atravessava o rio, era São Silvano. Dali, quando eu fui para Mantenópolis, o que aconteceu? Eu passei São Silvano, fui para São Domingos, Barra de São Francisco, Mantena para chegar em Mantenópolis. Não tinha estrada, é estrada de chão. Você saía daqui de Vitória, eu saía de trem, ia para Colatina. Se coincidisse o horário do ônibus com o trem, eu pegava o ônibus e ia para a Barra de São Francisco. Se não coincidisse, eu ia dormir em Colatina. No dia seguinte eu ia pegar o ônibus para ir para a Barra de São Francisco. Em Barra de São Francisco, tinha um ônibus que ia até Mantenópolis, Mantena e Mantenópolis. Também, se coincidisse o horário, eu já ia direto. Se não, tinha que dormir em Barra de São Francisco para depois ir para Mantenópolis. No dia que eu ia direto a Mantena. Quando eu cheguei em Barra de São Francisco, estava aquela questão de limites entre Espírito Santo e Minas, né? Aquela briga que, não sei se vocês ouviram falar nisso, né? Mas era uma disputa por terras ali, divisa. Mas eu tinha comprado a passagem até Mantena, eu digo, eu vou para Mantena. Era o foco, né? E fui para Mantena. Lá em Mantena eu tinha um primo que tinha uma casa de comércio na rodoviária, Bazar Saldanha. Aí eu fui lá procurar esse primo. Digo, Renato, eu estou indo para Mantenópolis. Preciso de uma condução para lá. Já era noite. Ele disse, olha, o senhor arranja para você uma condução amanhã cedinho. Tem um senhor aqui, amigo meu, que vai para lá, porque tem catação de café. E ele vai te dar uma carona, você vai para lá. Eu digo, tá, tudo bem. Aí arranjou e ficou certo de eu ir. Mas eu estava jantando lá no hotel, quando me apareceu um oficial da Polícia Militar, comandante das tropas mineiras. Descobriu que eu estava indo para Mantenópolis. Aí me ofereceu o transporte para Mantenópolis. Eu fiquei meio desconfiado com aquilo e falei com ele que eu já tinha condução, né? Ele disse assim, mas então você vai fazer o seguinte, você vai terminar de jantar, vamos tomar um cafezinho no meu alojamento. Eu disse, tá, tudo bem. Fui lá para o alojamento dele, tomei um café com ele. Então voltei para o hotel e no dia seguinte peguei o jipe desse rapaz e fui para Mantenópolis. Mas Mantenópolis era uma cidade, uma interiorana mesmo, não tinha nada. Eu não sei nem como é que aquilo era município, não sei, era um buraco. Quando chovia não saía ninguém dali, nem entrava também. Entendeu? E tive dificuldades também, porque de locomoção, né? Eu fui para lá, não levei logo a família, que eu não conhecia, né? Eu tinha já um filho de 2 anos de idade. Não levei porque eu não conhecia direito aquilo. Mas tinha um juiz lá que era um ser fabuloso. Ele estava lá com a família, Romário Rangel, entendeu? Aí eu fiquei lá. Depois, mais tarde, eu levei, então, fui com a família para lá e coisa. Mas foi onde eu tive maior... Porque você ouvia tiro ali de tarde, à tarde você ouvia tiro, à noite. Você não sabia o que estava acontecendo. Sempre amanhecia um morto lá, né, porque era assassinato. Era meio perigoso aquilo lá. Era uma comarca perigosa. Mas saí bem de lá, não tive problema nenhum, entendeu? E fui para a Procuradoria da República e depois eu fui para São José do Calçado. Aí saí de um extremo norte e fui lá para o sul. Diferença extraordinária, né? Em São José do Calçado tinha telefone em Bom Jesus de Itabapuana, mas você precisava descer e ir a Bom Jesus do Norte e de lá ir a Bom Jesus de Itabapuana para dar um telefonema. A polícia tinha um serviço de rádio que tinha
se comunicava com o governo do estado, era um serviço de rádio também que tinha lá dentro do palácio. Quando a gente tinha qualquer coisa, precisasse de qualquer coisa assim, mais urgente, utilizava o serviço de rádio. Tinha em Mantenópolis, tinha em São José do Calçado, era a mesma coisa, era lá de dentro, entendeu? Mas com alguma coisa que a gente pudesse fazer uma ligação, a gente ia lá, Bom Jesus de Itabapuana, e ligava de lá para qualquer coisa que fosse útil. Em Mantenópolis também eu tive problema que eu tive assim com um soldado de polícia que queria matar um pobre de um carroceiro, porque o carroceiro proibiu a mulher dele de ir na casa do outro lá, né? Na casa da mulher do soldado. Aí ele quis matar o carroceiro por isso, eu tive que enfrentar o cara no meio da rua. Um soldado de polícia, armado, de revólver na mão. Mas também controlei, só fiz a pergunta a ele, se você fosse promotor e eu fosse você, o que você fazia comigo? Eu prendia o senhor, eu disse, então me dá seu revólver. Ele me deu o revólver, disse, vamos para a delegacia que você está preso. Essas coisas que acontecem, né? Em São José do Calçado, eu estava em casa e me apareceu um grupo de senhoras lá para conversar sobre uns rapazes que iam para o Rio tomar banho pelado e ninguém podia sair de casa, botar as filhas, não podiam chegar na janela. Eu peguei um cabo que tinha lá em Calçado e disse assim, você pega um saco, vai para a beira do rio, pega a roupa dos meninos lá, bota dentro do saco e leva para a delegacia, deixa ele lá dentro d'água. Aí, para sair dentro d'água, eles saíram de rio abaixo, né? Até encontrar uma pessoa conhecida para banhar a roupa em casa. Aí foram parar na delegacia, todo mundo foi para lá. Outra vez pegaram o busto lá de um prefeito, de um cara que tinha muita projeção lá em Calçado, foi deputado estadual, foi prefeito, era dono do ginásio. Tiraram o busto e botaram lá na praça, chácara de Judas, na época do Sábado da Aleluia. Aí foi telegrama, secretário de Interior, procurador-geral da Justiça, governador do Estado, tudo querendo saber por que aconteceu aquilo. O cara era um... Aí para descobrir aquilo também eu acabei descobrindo, porque não foi negócio de estudante lá, também acabou não dando nada. Essas coisas que acontecem, né? Eu fui nomeado pelo Procurador-Geral da República para substituir o Dr. Nuno Santos Neves, que era o Procurador-Geral aqui, e assumi como substituto dele. Ele entrou em férias, foi um período que tinha muito trabalhoso, porque tinha muito processo também de eleitoral, tinha que funcionar também no Tribunal Regional Eleitoral como Procurador da República, Procurador Eleitoral, né? Mas eu saí bem, foi tudo muito bom. Isso foi muito importante, porque naquela época não tinha aqui no Estado, só existia o Procurador da República. Era um Procurador da República, não tinha esse número imenso de procuradores que tem hoje por causa da criação da Justiça Federal, né? Mas na época não tinha, corria todo no cartório que eu trabalhava, que era feito da Fazenda Pública, corria tudo por lá. Era privativo da Fazenda Pública Estadual, Federal e Municipal e autarquias, corria tudo por lá. Então, o Procurador da República, na época, era nomeado pelo Procurador-Geral da República, escolhido dentre os membros do Ministério Público para substituir o procurador daqui. Isso para mim foi uma honra muito grande, porque eu ter sido escolhido, né, era promotor de justiça, fui escolhido para substituir o Dr. Nuno Santos Neves, quando já tinha promotor de segunda entrância, eu era promotor de primeira entrância, tinha promotor de segunda entrância, de terceira entrância, não existia entrância especial na época, e eu fui para a Procuradoria da República. Isso para mim foi uma honra muito grande e fiquei envaidecido com aquilo. Eu tenho minhas nomeações, meus atos, né, assinados pelo Procurador-Geral da República, e guardo isso como uma relíquia, né? Você ingressava no Ministério Público como substituto, que eu não fui substituto porque peguei logo uma comarca vaga, primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância. Para você ter uma ideia, eu fui o único promotor de segunda entrância de Vila Velha.
Porque eu vim para Vila Velha removido como promotor de segunda entrância. Mas Vila Velha ia ser levado à terceira entrância, e não podia ser levado porque o juiz já tinha saído, e eu estava aqui preso na comarca porque eu era promotor de segunda entrância. Então o que aconteceu? Eu fui promovido para Cachoeiro de Itapimirim, de terceira entrância, elevaram Vila Velha à terceira entrância, e eu voltei removido para Vila Velha já como terceira entrância. Então eu fui o único promotor de segunda entrância de Vila Velha. Não teve outro, entendeu? Bom, isso aí é uma parte, né? Agora você vê, tinha terceira entrância e tinha o quadro de procuradores, já existia, era um quadro restrito, eram 5, 6 procuradores, né? Era uma coisa assim, era um número limitado de procuradores, não tinha esse número que tem hoje, né? Hoje tem 20 e tantos, né? Sei lá quantos, já perdi a conta aí, entendeu? Está muito mais fácil trabalhar hoje, porque está dividido cada um no seu setor. Naquela época não, a gente pegava tudo que chegava lá na procuradoria, né? Eu fui procurador de Câmara, trabalhei com excelentes desembargadores também, desembargador Cristalino, desembargador Morcef, extraordinário, coisa extraordinária trabalhar com eles também. E sempre fui elogiado nos meus pareceres. Eu fui corregedor do Ministério Público, fui substituto do Procurador-Geral, que era o Aníbal Altair de Lima. Eu fui substituto dele por indicação dele. Naquela época, o Estatuto do Ministério Público permitia que o Procurador-Geral escolhesse um membro do Ministério Público para ser o substituto dele. E o Aníbal me indicou e me nomeou substituto dele. Aí eu fiquei como substituto dele e fui a Procurador-Geral, porque ele foi nomeado desembargador na vaga do Ministério Público, no 5º Constitucional, entendeu? Aí ele foi para lá e houve assim um período assim meio nebuloso até no Ministério Público, porque ficou praticamente a Procuradoria acéfala, não tinha Procurador-Geral. Eu era substituto dele enquanto ele era o procurador. Na medida em que ele deixou de ser procurador, eu também deixei de ser substituto, porque era da confiança dele, não tinha mais quem eu substituí, né? Aí houve um período assim, transitório no Ministério Público, que coincidiu que tinha posse do Aníbal como desembargador e não tinha procurador para fazer a saudação. O governador do estado era Eurico Rezende, ele viajou e assumiu o José Carlos Fonseca, que era o vice-governador. José Carlos Fonseca aí recebi em casa um telefonema dele à noite, dizendo: "Senhor Nilson, estou te nomeando aí procurador para você responder pela procuradoria, que não pode ficar sem procurador e tal." Eu digo: "Tá, tudo bem." Eu agradeci e tal. E fui, fiz a saudação no dia da posse do Aníbal. Só que ele me convidou depois para ser assessor dele. Aí eu pedi minha aposentadoria. Mas até sair a aposentadoria, eu fiquei de junho a agosto praticando atos como procurador-geral. Praticando atos. Quando saiu minha aposentadoria, que foi publicado minha aposentadoria, saiu retroativo a junho, a data do meu pedido. Então ficou aí um monte de atos aí assinado por mim, que se fosse levar a sério mesmo não tinha valor, porque eu não era mais procurador, né? Mas aí ficou. E foi nomeado então o Fernando Assis Ribeiro. Como procurador-geral também, o procurador-geral eu também, foi pouco tempo, né? Não foi também muito tempo, mas tive assim, só um período que me deixou um pouco preocupado, que foi a elaboração do orçamento do Ministério Público. Era a fase que você tinha que apresentar o orçamento para não passar do prazo e você perder as verbas, né? Isso aí me preocupou um pouquinho. Mas tinha bons funcionários lá na época e ajudaram lá e fiz o orçamento e saiu tudo bem. Trabalhei com excelentes juízes. O primeiro juiz que eu trabalhei como membro do Ministério Público, porque já em cartório eu trabalhei com vários, né? Eu trabalhei com Gumercindo Souza Mendes, Carlos Soares Pinto Abudib,
todos foram desembargados, Ernesto da Silva Guimarães, numa época antiga, nós tínhamos um juiz em Vitória, que era um cara espetacular, chamava-se Danton Bastos, era um cara fabuloso, entendeu? José Cupertino de Castro Filho, eu trabalhei com vários juízes, entendeu? E como promotor, eu trabalhei com o Romário Rangel, que foi o primeiro juiz em Mantenópolis, um cara espetacular, que depois foi nomeado desembargador do Tribunal Federal de Recursos. Eu trabalhei com Hélio Alberto Vasconcelos, eu trabalhei com Homero Mafra, Antônio Tapias de Vasconcelos, viu? José Francisco Leles Ortiz, felizmente, só juízes bons. Na época eram juízes respeitados, juízes que você... Foi uma aventura, para mim foi uma coisa espetacular. Qualquer membro do Ministério Público, ele tem anseios de chegar a corregedor, é a carreira, né? Ele vai de primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância, hoje tem entrância especial, né? Então ele vai dali chegar a procurador e de procurador ser eleito corregedor do Ministério Público, não é? Eu tive pequenos, como corregedor, eu não tive grandes dificuldades, não, a não ser um casinho ou outro que eu tive lá com promotores, que eram assim, mas um já morreu, o outro já não sei onde é que é. Se ele levou alguma mágoa de mim, eu também não sei, entendeu? No Conselho Superior do Ministério Público, isso aí decorre exatamente da sua posição como procurador-geral, porque o procurador-geral é o presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Embora eu fosse mais novo do que muitos que estavam lá atuando, mas todos respeitavam, era tudo tranquilo. O procurador-geral, eu acho que ele deve ser escolhido pelos colegas. Eu só acho... E eu, numa reunião que nós tivemos de aposentados, promovido pelo Almiro, né, presidente da associação, eu até levantei essa questão. É um absurdo que os procuradores, os membros do Ministério Público aposentados não possam votar, escolher o procurador-geral. Porque nós não podemos votar. Nós votamos para presidente da associação, mas não votamos para procurador-geral. Mas quando você, o promotor, o membro do Ministério Público, precisa recorrer ao Ministério Público, se dirige ao seu chefe. Mas eu não elegi ninguém, não tive ninguém, não votei ninguém para ser meu chefe, como é que é isso? Aí essa aí foi a minha luta, e é a minha luta ainda, para ver se há um movimento no Ministério Público, não é do Espírito Santo não, é do Brasil inteiro, para que os procuradores, os membros do Ministério Público aposentados, possam também escolher o seu chefe. Isso aí é uma luta que eu, sempre que tiver oportunidade, eu vou rebater. Mas acho que é válido isso, você ter o chefe que você escolheu para ser. O Ministério Público, os integrantes do Ministério Público não tinham essa atividade que hoje tem. Não tinham. Porque o promotor, ele fazia tudo, mas era quase restrito à área criminal e à área de menores. Não tinha praticamente essa atividade que tem hoje. Aqui em Vila Velha, eu fui promotor aqui, nós tivemos uma falência aqui em Vila Velha, porque eu saí com um síndico para fazer a arrecadação dos bens que tinham sido levados por um credor, eu fui ameaçado de morte. E o desembargador Cristalino falou com o rapaz, com o cara que tinha levado os bens para pagar crédito dele, que ele dizia que era para pagar crédito dele, ele disse assim: você não vai fazer nada porque você está errado. Era amigo do desembargador Cristalino. O Bermúdez está certo. Então, você fazia isso, mas corria esse risco. Então, a atividade da gente era muito restrita assim, à área criminal e a menores e vários de família, né, essas coisas. Isso sempre existiu. Sempre existiu. A gente sempre participou, né?
O Ministério Público sempre participou assim, como eu apesar de ter sido convidado, nunca aceitei, foi ser professor. Eu dizia sempre, às vezes eu perco a paciência com o filho, como é que eu vou atuar com o filho dos outros? Não vou ter paciência não, né? Aí eu sempre recusei, mas participava de todo o processo que existia da sociedade, eu, minha esposa, entendeu? Nós estávamos sempre juntos com a comunidade para participar das coisas. E eu acho que todos os membros do Ministério Público, eu acho que todos eles, entendeu? Hoje parece que já vive meio afastado um pouco, porque o negócio ele tem muita corrupção por aí, né? Tem muita corrupção. Aí, naquela época era menos, né? Hoje um membro do Ministério Público já não pode ter tanta ligação com um prefeito, eu acho, né? Como tinha na época, né? A gente tinha uma aproximação assim muito boa, tal. Mas hoje é meio complicado, né? Porque esses prefeitos vivem tudo aprontando aí, né? Como hoje mudou tudo, e eu acho que só tem elogios para esses membros do Ministério Público, que eles continuem lutando contra essa corrupção que existe, contra essa corrupção. Viu? Infelizmente a gente não vê resultado disso, mas tem que atuar, entendeu? E valorizar sempre o Ministério Público, porque o Ministério Público, eu diria que hoje, se fosse um quarto poder, não seria nada demais. A associação, na minha época, era uma associação até limitada, né? Porque o número de promotores era menor, era mais fácil o contato, a atuação dentro do conselho, as reuniões talvez não fossem assim tão constantes como deve ser hoje, eu não acompanho, mas hoje, né? Eu acho que esse movimento todo que tem por aí, os processos assim de direitos e vantagens que ocorrem, a associação está sempre de olho e atuando. Na época era pouca coisa. O que nós fazíamos na associação? Era aumento de vencimento, era uma briga, né? A gente ia para a Assembleia para brigar. Os juízes não brigavam, não. O Ministério Público brigava e eles levavam vantagem no negócio. Eram coisas assim, né? Mas a associação não foi. O mesmo consultivo também, não tive nenhum problema, nada assim que pudesse ser destacado assim de coisa, não. Nós tivemos na associação, o que foi muito importante, foi o Congresso Nacional do Ministério Público. O Congresso Nacional do Ministério Público que foi realizado em Guarapari. Veio promotor de toda parte do Brasil aí, o Brasil inteiro veio para cá, porque foi um congresso onde se decidiu, na época, muitos direitos, aqueles que reivindicavam, né, tudo, coisa. Veio o presidente do Supremo Tribunal, veio aí, né, aquele ministro Alckmin fez um discurso muito bonito, um promotor que foi a última hora do Rio Grande do Sul para fazer a saudação, fez um discurso belíssimo de improviso. Eu dei a cópia desse discurso à Anete, que ela me pediu lá na associação um dia. Eu tinha a cópia porque um rapaz da Assembleia Legislativa, taquígrafo, estava lá no dia e taquigrafou todo o discurso. Uma coisa muito bem elaborada o discurso dele, espetacular. Eu tenho aí guardado ainda nos meus alfabes aí, tem tudo guardado aí. Foi muito bom na época a associação, era na época presidente da associação Antônio Benedito Amancio Pereira. Eu fui secretário do Congresso. Eu fui assessor do desembargador Aníbal. Eu fui assessor do desembargador Everli Grande Ribeiro, como corregedor que ele foi também,
e como presidente do tribunal. Eu fui assessor dele durante todo o período em que ele passou na magistratura, que ele foi desembargador de turma, ele foi corregedor da magistratura e foi presidente do Tribunal de Justiça. Eu fui assessor de todas essas fases dele. O interessante é que o Everly não era nem para eu ser assessor dele, porque o Everly foi um negócio curioso que aconteceu com a gente, porque eu morava ali perto da Escola de Aprendiz Marinheiro e nós estávamos fazendo júri aqui em Vila Velha. Eu era promotor aqui, estávamos fazendo júri aqui em Vila Velha. E eu precisei olhar um processo que ia ser submetido a julgamento e eram as 8 horas da manhã, eu fui lá no fórum aí para pegar o processo. Peguei o processo, morava pertinho ali, vou levar esse processo em casa para pegar umas anotações aqui. Quando eu saí do fórum, na esquina, lá embaixo, um cara de terno vira para mim e diz assim: o senhor trabalha aqui? Eu digo, trabalho. O que o senhor faz aqui? Eu sou promotor da comarca. Vila Velha, naquela época, eu era o único promotor de Vila Velha, da comarca. Levava o processo para cá, ficava até de madrugada. Quando chegavam os processos lá que o oficial de justiça levava, minha mulher dizia assim: meus rivais estão chegando. Entendeu? Aí o cara vira para mim e diz assim: o senhor é promotor daqui, né? Sou. E o juiz? O juiz é o doutor José Francisco Leles Horta. Pô, mas ele não está indo fora. Eu digo, bom, o problema é dele, não é meu. Eu falei para o cara. Aí ele virou para mim e disse assim: mas isso é um absurdo. O que é um absurdo? Uma hora dessa não tem promotor, não tem juiz, não tem ninguém dentro do fórum. Eu digo, reclama o Tribunal de Justiça. Você quer falar com quem? Eu quero falar com o juiz. Então, tá, ele mora ali em cima, tal lugar assim, assim. Você vai lá e fala com ele. Oh, mas o cara me encheu tanto que eu só faltei. O que eu podia falar para ele, eu falei. Bom, fui embora para casa, larguei o cara lá na esquina. A 1 hora, vou fazer o júri, está o cara sentado lá no meio da plateia. Aí eu virei pro juiz, pro Leles, e disse assim: ô Leles, você conhece aquele cara? Ele disse assim: não. Aconteceu isso, tal. Ele disse assim: deixa ele comigo. O cara ficou de 1 hora até 6 horas da tarde, sentado ali. Quando deu um intervalo, aí ele pegou o oficial de justiça, mandou o cara entrar, disse: você quer falar comigo? Isso eu quero. Aí virou para ele e disse assim: bom, você tem um promotor nervosinho pra caramba, hein? Ele disse assim: mas por quê? Ele disse: porque eu conversei com ele, estava procurando, falando umas coisas para ele, porque eu gosto de brincar, não sei o quê, tal. Eu disse: e você é quem? Ele disse assim: eu sou o juiz, assessor seu, o adjunto seu que está vindo aqui para Vila Velha. Era o cara, era o adjunto. Eu fiquei com tanta raiva de ver ali, que eu disse: eu não quero saber desse cara na minha frente, né? Resultado, acabei sendo assessor dele no tribunal, porque ele me implorou tanto que eu fui para lá e fiquei como assessor dele. Até ele aposentar, ele aposentou, terminou o mandato dele como presidente, eu disse: agora, para mim, chega, encerrei minha carreira. 52 anos de justiça, de serviço prestado exclusivamente à justiça. Comecei em 1945, terminei em 1997. Eu digo: chega, agora não quero fazer mais nada. Aí você, hoje, enquanto colega, diz assim: o que você está fazendo? Eu digo: sim, de manhã eu não faço nada. De tarde eu durmo, eu descanso e de noite eu durmo. Nas horas vagas, pego minha vara e vou para ali pescar. Entendeu? Essa foi a minha vida no Ministério Público. Se eu tivesse de começar, faria tudo outra vez.